Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma quinta de estudo das palestras do Lar Espírita Francisco de Assis, agora de forma online. Lembrando que primeira quinta nós teremos sempre Sermão do Monte, ministrado pela Jaque. Segunda quinta, Marcelo vai nos falar sobre as parábolas de Jesus. Terceira quinta, Ricardo vai nos falar sobre João 14. E eu fiquei com a quarta quinta para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sou Isabel, sou palestrante lá do Lar Espírita e agora vamos estar aqui no canal falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus, para a gente se aproximar novamente, que nessa pandemia a distância física pode nos afastado muito do Mestre e é importante a gente retomar essa proximidade, né, com esse nosso modelo maior que temos. E quando os temas foram escolhidos, foi engraçado que eu não sou, né, zero evoluída. Assim que eu vi ali no grupo palestras do Lar, 15 mensagens, a primeira pensamento que eu tive, falei assim, ai meu Deus, perdi os melhores temas, como se tivesse tema ruim, né? Claro que não tem. O que tem é a gente não ser bom o suficiente para falar do tema. E aí, quando eu vi as escolhas, eu vi logo o Evangelho segundo o Espiritismo e lendo as mensagens, torcendo para ninguém ter escolhido e ninguém escolheu. Por que isso? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, foi muito especial. Eu acho que muitos buscam a doutrina espírita atrás de respostas. E o Livro dos Espíritos traz essas respostas todas do sofrimento humano, da vida após a morte, ele responde muito isso. Mas eu, em particular, não procurei o Espiritismo também atrás dessas respostas, mas eu procurei muito querendo o alento, querendo uma religião, querendo me aproximar de Jesus com uma religião que eu entendesse, que eu compreendesse as passagens do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, sempre foi um livro muito especial. E hoje a gente vai introduzir o estudo a ele. Então, eu vou explicar um pouco o surgimento dele, que isso é muito importante. Às vezes a gente não tem essa noção do como ele quebrou paradigmas para Kardec, né? Uma vez que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e foi aquele compilado de estudo, né, de Kardec como um estudioso, pedagogo, matemático, físico, químico, que era estudando os fenômenos que estavam aparecendo na época. Então, o Livro dos Espíritos é extremamente filosófico, ele aborda as principais questões da humanidade, mas ele pouco pontua sobre a Bíblia em si. Fala muito de Deus, principalmente, né, no capítulo da criação, capítulo 3. Coloca Jesus como um modelo de perfeição, né, na questão 625. Fala de Moisés, da lei divina que Moisés dividiu. Ele pinça, mas ele não entra no Evangelho de Jesus. E foi assim, na época, a gente tem que pensar como né, estivéssemos vivendo na época como devemos ter vivido, foi a união da filosofia com a ciência, e essa questão da religião foi incorporada muito pouco no Livro dos Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma quebra de paradigma, inclusive eu acredito para Kardec, que era um cientista super conceituado e que, fazendo esse estudo usando os métodos científicos, nessa época o Espiritismo estava muito ligado à ciência, à filosofia, à ciência, mas a religião veio forte conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Então depois, você vê, 7 anos depois do Livro dos Espíritos, nós tivemos o Evangelho, e aí no meio tivemos o Livro dos Médiuns, 1861, que foi o livro que estudou os fenômenos, então ainda muito ligado, né, à parte da ciência, né, e da tríade do Espiritismo, que é a filosofia, ciência e religião. Os 2 primeiros eram muito mais ligados à parte filosófica e à parte científica. Então, eu imagino a quebra de paradigma para Kardec como cientista, fazer, né, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, fincando uma bandeira cristã, fincando uma bandeira ligada à religião, né, fincando esse viés da religião do Espiritismo. Então, eu acredito que foi essencial e que foi muito importante esse movimento de Kardec, e que ele deve ter sido muito desafiado. Com certeza, se o Livro dos Espíritos já foi queimado em praça pública, você falar
sobre o ponto de vista dos conceitos espíritas da Bíblia, do Novo Testamento, que é falar das passagens de Jesus, você interpretar os ensinamentos de Jesus com os preceitos espíritas foi algo muito impressionante para a época. Hoje as pessoas ainda se espantam, por incrível que pareça, né? Ainda perguntam se o espiritismo é cristão. Então imagine naquela época como isso não foi forte, né? Como não foi muito arriscado para Kardec, com toda a sua reputação, mas também muito importante para fincar e unir a ciência e a religião e a filosofia, né, os pensamentos, né, da humanidade numa coisa só, que é o espiritismo. Se até hoje a ciência briga com a religião, imagina nessa época, né? Então, a gente tem que entender um pouco nesse conceito como surgiu o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos começaram aquelas manifestações físicas, aquelas mensagens dos espíritos em todos os lugares, e isso começou a chamar a atenção. E eu acho muito engraçado que a gente sempre pensa assim, né? Você tá na casa espírita, né? Eu vou pensar assim, não, se eu ver essa mesa voando, eu vou ser espírita. Aí eu acredito. A gente sempre pensa nisso. Só que, na verdade, a gente não é assim. A gente vai contra a nossa própria razão para defender umas ideias que a gente mesmo tenha e não consiga quebrar. Então, da mesma forma que Jesus fez milagres e as pessoas duvidaram, anos depois, né, 1857 anos depois, veio o advento do espiritismo trazendo maravilhas, porque as manifestações da época eram muito contundentes. Foi se organizado com esse objetivo de ser contundente, de ser impressionante, para ser estudado, para chamar atenção. E as pessoas negaram Jesus, negaram os milagres de Jesus, contanto que você vê que quando ele foi condenado, não veio ninguém que foi curado por ele, falou assim, não, mas ele me curou, não, mas ele fez milagres, eu assisti, não veio nenhum testemunho, né? Então, da mesma forma que as pessoas mesmo duvidaram do Cristo, depois duvidaram do advento do espiritismo, apesar de tudo que veio, né? Todo o efeito físico que veio para comprovar isso, né? Contanto que os médios eram submetidos a situações vexatórias, eram presos, acorrentados, colocados em baú escuro, tudo para se testar a veracidade e a possibilidade de fraude, né? Que foi um movimento necessário para você se precaver de como essa doutrina ia ser sedimentada. É muito importante a gente pensar que o espiritismo não é o que é dito, né? O Kardec não diz assim, o espírito se comunicou, é espiritismo, não. As informações trazidas pelos espíritos, que são universais, que elas têm o cerne dela é semelhante, ela apareceu por diferentes médios, em diferentes locais, aí sim você vai ter uma universalidade de conhecimento. Então, nessa época, Kardec fez esse trabalho incrível, recebendo cartas, né, com mensagens do mundo inteiro e codificando e trazendo esse ensinamento maravilhoso que a gente conhece. Então, a gente vai introduzir aqui o surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse, em 1864, ele foi lançado, só que essa tradução que a gente tem, né, a tradução que a gente usa é da terceira edição francesa e foi feita por Guilhom Ribeiro, que foi diretor da FEB por 26 anos e uma pessoa inteligentíssima, um jornalista e estudioso, elogiado por Rui Barbosa, que fez essa tradução. E é a tradução que a gente segue até hoje, de 1865. E ela traz, permeada aos ensinamentos de Jesus, mensagens dos espíritos relacionados àqueles ensinamentos e compilações de Kardec, né, que somou e organizou essas mensagens todas e trouxe essas explicações. E é importante a gente ver que muita gente que pega o Evangelho segundo o Espiritismo acha que vai pegar uma Bíblia comentada pelos espíritas, e não é isso. Dentre a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo fala da passagem de Jesus, do Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento, a gente tem as matérias que ele aborda, que é os atos comuns da vida do Cristo, que Cristo nasceu, que Cristo fez isso, fez aquilo, foi para não sei aonde, foi crucificado. Você tem os milagres,
que são todas aquelas curas que são descritas. Vocês têm as predições do que vai vir a acontecer, né? Ele trouxe várias coisas, predições. Os dogmas que a igreja são a base da igreja, né? Vários dogmas, virgindade de Maria e outros dogmas todos, Jesus filho, né? Diretamente de Deus e tudo. E o principal, que é o que o Evangelho segundo o Espiritismo se pauta, que é os ensinos morais. É importante a gente fazer essa distinção porque a gente fica discutindo às vezes com outras religiões, né? Alguns espíritas, querendo modificar dogmas ou ensinamentos ou entendimentos do Evangelho feitos por ela, mas no fundo o que importa no Evangelho é simplesmente os ensinos morais que Cristo trouxe para a gente viver a vida, para a gente se aproximar de Deus, para nós evoluirmos. É isso que importa no Evangelho, e esse fundo de ensino moral, ele é o mesmo para qualquer religião. Só que a gente se discute o floreio, discute tudo que é dito ali para encontrar divergências, em vez de convergir no que é importante, que foi o que Jesus ensinou, porque Jesus ele não chegou para nenhum discípulo e falou assim, escreve aí, eu nasci, eu acho isso. Não, os discípulos pegavam aqueles ensinamentos e ele exemplificava tudo aquilo que moralmente ele tinha capacidade de exemplificar e que era para ficar guardado na nossa memória, né? Então se discute muito esses entendimentos, não que não seja importante saber o Jesus histórico, tudo que acontecia na época é importante para a gente entender aquele conceito, aquele ensinamento, mas o fundo do que importa é o que Jesus trouxe, e isso a gente deixa para debaixo do tapete porque mexe com quem somos, mexe com como agimos no dia a dia, mexe com muitas coisas que a gente não quer mexer. Todo mundo acha lindo o ensinamento de Cristo, mas ninguém quer ser um cristão verdadeiro, largar o seu egoísmo, o seu orgulho, sair ajudando o próximo. A gente ainda não tem essa capacidade. Mas não é porque a gente não tem que a gente não é capaz de aos pouquinhos conseguir introduzir isso em nosso coração e racionalmente, só a gente entender isso já é um passo. Por mais que seja pequeno, é um passo, porque a gente vive numa humanidade que quer se dar bem um em cima do outro. A humanidade que, mas ele fez isso comigo, eu vou fazer também, você é a trouxa. Então, assim, os ensinamentos do Cristo estão muito, muito jogados abaixo da vontade do homem, entendeu? Estão muito, muito tapados com o orgulho do homem de dizer eu sei, eu posso, eu mando em tudo, meu corpo, minha filosofia, a minha crença, a minha liberdade de falar, totalmente desprovida da parte moral do amor que o Cristo traz. E isso é completamente errado, porque a gente tem que ter permear isso que somos, o que pensamos, com a lei de Deus que é maior que nós. Você permeando as suas atitudes com o que Cristo ensinou, com a lei de Deus, com amar ao próximo como a ti mesmo, não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse com você, você tem essa limitação do seu ego não ficar acima dos outros, das outras criaturas que foram criadas pelo mesmo Deus. Então, é essencial a gente permear a nossa vida no Evangelho. Não consigo ser cristão, sou 100% cristão? Não, de forma alguma, sou extremamente falha, mas racionalmente eu sei que eu devo ser cristão. Estudando o Evangelho, eu racionalmente tento frear aquilo que eu sou e como eu ajo, pois eu penso no que Cristo ensinou e no que Ele trouxe. Então, é muito importante a gente estudar o Evangelho por causa disso. E Kardec, eu fui fazer um estudo, eu falei, já que com certeza o Kardec foi questionado, né? Olha só, parece até que eu sou amiga de Kardec. Mas eu tenho certeza que ele foi questionado no lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, de qual religião que ele seguia, por que você tá trazendo isso, quer fundar uma religião. Tenho certeza que essa pergunta deve ter pairado, essas acusações ou perguntas muito sobre Kardec. E aí eu fui estudar. E eu descobri que Kardec era católico, mas foi criado num país protestante, que é a França. E ele vivenciou bastante essa briga, porque quando ele estava, após os 15 anos, ele foi trabalhar lá com Pestalozzi, estudar, tiveram muitas discussões dentro
da instituição de educação sobre religião. Alguns pensadores eu li querendo impor, outros não. Então ele vivenciou muito isso. Eu descobri que ele, durante muito tempo, trabalhou numa reforma religiosa que ele acreditava, né? Ele estudou isso, ele não publicou, ele não falou, foi uma amiga do casal, né? Do Kardec, né? E da Amélie, que falou que ele tinha essa ideia de uma reforma na religião de forma a unir as crenças. Ele antes, com 15 anos antes do Espiritismo, e o Espiritismo traz isso de unir as crenças. Ele traz esse entendimento de que Deus é um só e que você tem que usar essa filosofia, essa ciência, tem que usar esse conhecimento para se melhorar, mas que ele independe de ser espírita. Esse conhecimento é um conhecimento que é de todos, né? Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender a palavra religião. Entender se a doutrina é uma religião ou não. Então, a palavra religião, ela vem no princípio, pelos romanos, da palavra religere, que é origem romana e que descrevia os cultos aos deuses. Então, a religião como religere, ela seria aqueles cultos que a gente está acostumado. A gente pensa numa religião, a gente já pensa num templo, já pensa num sacerdote, já pensa em maneirismos que a gente tem que fazer, faz isso, Pai Nosso, senta, levanta, já pensa nessa religião primitiva, né? Nessa parte física, que era a maneira como o povo se ligava a Deus. Era através de como Deus é tão complexo de ser compreendido, as suas leis. A humanidade sempre tentou se aproximar de Deus através desse religério, desse culto, que até nos pagãos existia, com sacrifício humano, com coisas cada vez muito primitivas. Então, esse conceito de religião como religério, né, como a origem do culto e tudo, ela não se aplica ao espiritismo, porque o espiritismo não tem culto, não tem sacerdote, pelo contrário, ele tenta trazer a ligação com Deus com o mínimo de superfúgio que possa distrair. Porque assim, você mesmo quando faz uma prece, você pode prestar atenção se você está declamando alguma coisa ou aquela prece que toca seu coração, que você é emanado de bons sentimentos, que você está em pensamento em uníssono com Deus. Então, a religião, como religere, é ligada ao culto. E como religare, que foi um entendimento que trazido por Cristo, é uma ligação com Deus. Então, do ponto de vista do espiritismo, a ciência, a filosofia, sim, mas religião no sentido do religare, de fazer essa ligação com Deus, que é esse conceito cristão de você obedecer à lei de Deus, de você seguir a Deus, que é diferente do culto, né? Então, o espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas. Quais são essas consequências? Você pensar sobre si, essas consequências, você pensar em Cristo como exemplo, você tentar se melhorar. Então, como qualquer filosofia, ela tem bases que fundamentam outras religiões. A diferença é que ela explica Deus, a vida futura, a alma, de uma maneira científica, filosófica, você compreende tudo, mas ela não é uma religião constituída como religere, como um culto a Deus, é uma ligação com Deus, é um entendimento de Deus na nossa vida e de suas leis, né? Porque a partir do momento que você se torna espírita e começa a entender que através da reencarnação, os sofrimentos da Terra que a gente vivencia e que a gente vê, porque nenhuma vida é isenta de sofrimento, a própria morte para muitos é um sofrimento se você não tem essa compreensão. Então, vem trazer essa compreensão das leis de Deus e de como viver de acordo com ela para atingir a sua plenitude, que vai trazer a sua felicidade plena. Então, o cristianismo é trazido, Kardec acreditava que o cristianismo não é a religião X e Y que são cristãs. O cristianismo é a maior referência moral de religião. Então, várias passagens da Revista Espírita e outras, ele deixa isso bem claro, que
ser cristão é o que deve ser uma religião, e não as religiões em si. E ser cristão é compreender Jesus, seus ensinamentos e aplicar. Então, o espiritismo como religião é uma doutrina moral. Ela vem para fortalecer nossos sentimentos religiosos com relação a Deus e se aplica a todas as religiões, né? Então, Kardec conseguiu se aproximar dessa ideia que ele já devia ter sido intuído quando era novo, de religar as religiões, unificar as crenças. Então, quando ele fala que o futuro da religião não é o espiritismo, né? A religião do futuro não é o espiritismo, mas sim o espiritismo é o futuro das religiões. Não é que as religiões vão se tornar espíritas, é que aquele conhecimento espírita, que é o único, né, reencarnacionista que explica muitas dores que a gente tem na Terra, mortes prematuras, sofrimentos, esse entendimento pode ser usado pelas outras religiões, né? Então isso para mim foi libertador quando eu descobri isso, porque eu sempre fui muito reticente. Na minha família eu tive consequências por causa de pessoas que seguiam seitas e que trouxeram muitas dores por botar aquelas seitas como verdades absolutas acima de muitas outras questões importantes, como o amor, cuidado, como o próprio apoio moral, a própria conduta moral a religião acima disso. Eu sempre fui muito reticente com relação à religião. Eu sempre por conviver com fanatismo, né, na família, eu sempre fiquei muito reticente com qualquer religião fanática. Chegar perto do meu lado para começar a me convencer de alguma coisa era igual jogar um balde de água fria, eu já ia para longe. Igual, né, quando batem na tua porta querendo te converter, eu já ficava daquele jeito, né. E quando esse conceito do espiritismo, eu né, escutei nas minhas primeiras palestras, esse conceito de que o que importa é o que cada um é e o que cada um faz, que deve ser baseado em Jesus, em seus ensinamentos, e se você compreende outra religião, mas é uma pessoa boa, isso não tem problema. Isso para mim foi muito libertador. E é engraçado porque quando a gente estuda fé, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar capítulo a capítulo durante esse ano, mas hoje é só a introdução. Quando a gente estuda fé, a gente compreende bem que a fé sem razão cai nesse fanatismo. Você simplesmente acredita em tudo aquilo que é passado para você, né? Contanto que a gente vê tantas religiões aí que falam coisas completamente contra o que Jesus traz e são seguidas e são apoiadas e são compreendidas pelo homem como corretas e vão contra o que Jesus falou muitas vezes, né? Quando a gente vê que Jesus, a sua humildade, a sua desprendimento de bens materiais, e como a gente vê como os bens materiais ainda estão envolvidos na nossa ligação com Deus, a gente vê como há tanto equívoco. Então essa fé sem a razão, ela é morta, porque ela é refém, né, do que é passado para você, e que a fé, quando você traz a razão, que o espiritismo traz essa razão, esse viés de científico, e você encaixa essa razão, ela se torna inabalável. Porque a razão é a única que pode encarar, né, em todas as épocas da humanidade, né, Kardec diz, todas as épocas da humanidade, ela pode encarar face a face as dúvidas e os questionamentos, né, que o ser humano traz. Então, quando você fundamenta a razão na sua fé, você torna essa fé inabalável. E, assim, a gente ainda tem muito pouca fé, né? A gente ainda não acredita que Deus está fazendo o melhor pra gente. Na grande maioria da nossa vida, a gente, qualquer problema, a gente já, ai meu Deus, já não tem aquela resiliência e aquela magnitude de fé de acreditar que Deus está agindo quando está nos prejudicando, né? Mas que está agindo para o nosso melhoramento. Então, quando a gente tem esses intempéries da vida, isso é uma falta de fé. A nossa fé é inabalável na crença da reencarnação, na crença da causa e efeito, que a gente está passando por aquilo que é necessário para nos melhorar, não que seja sem o amor, sempre pautada pelo amor, pela servidão a Deus, pela humildade. Enquanto a gente ainda tem essa fé, a gente ainda titubeia, mas quando a gente crer, né, como Sócrates
ele acreditou nas suas verdades, a gente vai falar dele mais pra frente, por ser um precursor do espiritismo. Ele acreditou tanto que foi dada a opção dele negar tudo que ele tinha pregado, e ele não negou porque ele não ia negar a verdade. Então a gente não tem essa fé, ela tinha fé na verdade que ele alcançou, né? Mas a gente não tem essa fé inabalável nos ensinamentos cristãos ao ponto de sempre crer e de não perecer frente a tudo que a gente passa, né? Então Kardec, ele conseguiu, eu achei legal, interessante, que ele tinha desde 15 anos, né? Que espírito evoluído é esse, 15 anos, não sei nem o que eu fazia da vida. Não tinha um neurônio que prestasse na minha mente com 15 anos. Ele já está preocupado nessa ideia de unificar as religiões através de uma unificação de crenças. Gente, se a gente para pensar nesse conceito, imagina hoje em dia você conseguir unificar todas as crenças em Deus, de forma que todas as religiões tivessem harmonia entre si, a quantidade de guerra, morte, tortura e dor a gente tirava do mundo. Eu acredito que a grande maioria, eu acredito que assim, a Terra ia ficar trocentas vezes melhor se a gente se conectasse com os conceitos cristãos, tentasse ser cristão e abdicasse, né? Dessa razão. A gente quer ter razão por seguir uma religião, mas não, quem tem razão é Deus, quem tem razão é quem segue os ensinamentos cristãos. Então, se a gente conseguisse isso, o nosso mundo estava trocentas vezes melhor e a gente com muito menos dores, né? Mas estamos aqui dando murro em ponto de faca até a vida que a gente, né? Até chegar à reencarnação, que a gente consiga compreender isso e consiga vivenciar Jesus nas nossas vidas, né? Então, a gente tem aí o Pentateuco trazendo os princípios universais, que são aqueles que são inerentes à nossa natureza, né? Ao mundo que a gente vive. O Livro dos Espíritos traz esses princípios universais todos como Deus, como grande inteligência, né? A suprema que rege tudo isso, que traz a crença em Deus, traz a imortalidade da alma, que é um conceito que sempre ficou no subconsciente, assim como a crença em Deus, né? Dos espíritos, desde que a gente foi criado. Aqueles mais ignorantes na época primitiva, tinha Deus Sol, tinha algo maior que o homem. Então, a gente sempre teve isso inerente. Também sempre teve inerente a imortalidade da alma, contanto que você vê aí os egípcios enterrando as múmias, as pessoas tendo cuidados com os corpos desde das tribos e tudo, é que a gente já tinha esse conceito da imortalidade da alma. E aí, o espiritismo com esses conceitos, né, a explicação da natureza humana, a crença em Deus, a imortalidade da alma, ela traz uma religião que ela é uma religião que é muito mais voltada à ética e à moral do que o culto. E Cristo é isso. O Evangelho de Cristo não é culto. Ele não descreve, você vai rezar 3 vezes, você vai vai fazer isso, aquilo. Ele não descreve. Todo o ensinamento cristão é ético-moral. Então, tudo que a gente vê de religião constituída, baseada em Jesus, na verdade, não condiz com o que ele pregou. Não condiz com o que ele pregou. Jesus pregou indo às ruas, falando aos pobres, ajudando aqueles que sofrem, trazendo consolo e ensinamentos de amor. Então, em momento algum, ele disse como se deve cultuar a Deus. Ele nos ensinou a vivenciar Deus, vivenciar as leis de Deus, que é estar em conjunto com Ele. Então, é muito mais profunda a religião cristã do que a gente pensa. Porque a gente acha que ser cristão é falar de Jesus. É ler a Bíblia aqui, ler, né? Pegar a Bíblia, ler, e acabou. E aquilo ficou ali. Decorei aquilo e agora sou cristã. E fui no culto que eu frequento e fiz o que me mandaram e virei cristã. E não é nada disso. É compreender as palavras de Jesus e trazer ela para sua vida para você se aproximar dele por atitudes. Então é muito mais complicado. Então, o cristianismo,
é a religião mais esclarecida e pura, o cristianismo, ensinamentos de Jesus. Então, não há uma razão, o Kardec não viu razão em criar uma religião espírita. Ele pegou a base cristã do evangelho e trouxe os conceitos espíritas para ela. Trouxe a imortalidade da alma, todas as explicações espíritas para compreender. Isso, para mim, foi libertador, porque eu antes lia a Bíblia assim, eu falei, tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia. Então tem que ler a Bíblia porque tem que ler, porque Deus falou. E aí eu pegava a Bíblia ali e eu lia como se fosse uma fábula, né? Parábola dos talentos, enterrou 3 talentos, 2 talentos, não entendia nada, não entendia lufas. Pra mim era um bando de historinha assim, as mais simples era até mais fácil, o samaritano, tem que ajudar o próximo, mas não tinha a complexidade daquele ensinamento que Jesus estava trazendo e como aplicar na minha vida não existia na minha vida até eu ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali, nas ponderações de Kardec, eu comecei a compreender realmente o que Jesus queria dizer. E é tão profundo a maneira como ele disse que está 2000 anos aí e a gente batendo cabeça para tentar chegar no âmago da questão. Eu acho que é a coisa mais bela que teve na humanidade, né? A vinda do Cristo e seus ensinamentos. Você olha, é simples, mas é profundo. Você olhar, não, isso é fácil de fazer, mas é extremamente difícil, porque você luta contra você mesmo, contra suas más tendências, quando tudo aquilo que você criou de ruim, né, para o seu espírito, porque Deus nos criou um pote vazio de água, então essas tendências ruins que a gente tem, a gente cultivou nessas vidas todas, né? Então, é simplesmente muito profundo e perfeito, e a gente tem que compreender esses ensinamentos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo veio para a gente agregar as revelações dos Espíritos ao ensinamento de Jesus. Então, tudo que Jesus não pôde falar na época, porque se ele falasse, gente, já tá falando, é igual você pegar um grego para falar aqui no Brasil, ninguém entende isso. Um japonês conversa aqui, é a mesma coisa. Se Jesus vem com todo esse ensinamento, todas essas revelações que a gente tem, que o Espiritismo trouxe, que a gente sabe que ele tinha, e começa a falar, não tem como aquilo ser compreendido por todos e passar. Ele ia ser dado como louco, e ia ser crucificado do mesmo jeito, e os ensinamentos dele ninguém ia entender nada e ia ser enterrado. Então, Jesus trouxe esses ensinamentos que duram anos e anos e anos e que são aplicados até hoje, porque são verdades de Deus. Então, por isso que o evangelho dele se manda, apesar de todas as traduções, apesar de todas as interpretações equivocadas dos homens, apesar de todas as verdades que cada um diz, a base moral de Cristo não tem como você atacar. Você não tem como atacar os ensinamentos maiores de Jesus, de amor, ao próximo, de você não julgar o outro, não tem como. Então, ele conseguiu, por ser o Espírito, modelo maior de perfeição de Deus, ele conseguiu esse feito impressionante que foi nos deixar esse legado, né? Que a gente relega ao segundo plano a esses momentos de estudo, quando ele deveria estar no nosso dia a dia. Eu fico muito feliz quando acontece alguma coisa na minha vida que eu tomo uma atitude boa e que eu lembro de uma passagem de Jesus. Todo mundo devia fazer isso. Às vezes, eu lembro, vem uma passagem bem no momento para aquela situação e eu fico muito feliz quando às vezes que isso acontece, porque mostra que é ele que está sedimentando a minha modificação, né? Pequena que seja, mínima, mas eu estou conseguindo, né, trazer esses ensinamentos um pouco para a vida. Então, o que o Evangelho segundo o Espiritismo fez? Agregou as revelações dos Espíritos, né, sobre a mortalidade da alma, todas essas explicações que a humanidade filosofou durante milênios, e no Iluminismo o Espiritismo vem interligar tudo isso, e aí ela agregou o cristianismo, né? Então explicou, o Evangelho segundo o Espiritismo explica, do ponto de vista do conceito, né, desses conceitos universais que o Espiritismo trouxe, as passagens e as explicações de Jesus, e a gente vê as verdades se entrelaçando e se ligando de uma forma impressionante,
e compreende mais Deus, né? Compreende Deus, suas leis, sua perfeição e os ensinamentos que seu filho Jesus, né, nosso irmão maior, trouxe pra gente, né? Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo foi deixar o Evangelho ao alcance de todos, através das explicações que o Espiritismo traz. O Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse usar o Espiritismo como uma chave para a compreensão total do que Jesus, né, nos trouxe. Então, ele complementa as passagens de Jesus. Para quem nunca leu, a gente vai ver capítulo a capítulo, mas ele pega as passagens de Jesus que falam de determinados temas e complementa com mensagens trazidas dos espíritos de vários locais, de diferentes médiuns, para compreender, para sedimentar aquela passagem de Jesus conforme a compreensão que o Espiritismo nos traz, tá? Lembrando que essas mensagens todas que Kardec compilou, a autoridade da doutrina espírita vem dessa universalidade das informações, né? Então, Kardec tinha muito essa preocupação, né? Não porque um espírito disse que é espírita, não. Os espíritos deram mensagens universais do mundo, que tem a mesma base, a mesma consistência de a mensagem. Diferentes médios, a gente pode botar aquilo como algo cientificamente, né, comprovado, né, e que traz uma verdade, né? Então, diferentes fontes, diferentes médios, conteúdo elevado e, né, um ensinamento elevado e que seja similar, isso traz uma segurança de que aquela mensagem, aquela informação, ela é fidedigna, ela veio do mundo dos espíritos com o intuito de ensinar, ela veio do mundo dos espíritos a pedido de Deus, a mando de Jesus. Então, essa universalidade é muito importante a gente ter em mente, contanto que, apesar do Evangelho segundo o Espiritismo ser de 1865, essa tradução, 1864, quando foi escrito, ele traz ainda todas essas verdades, porque Kardec teve esse cuidado de, na sua compilação, pegar essas verdades, né? Então, muitas vezes, a gente lê livros espíritas, ditos espíritas, que trazem alguns conceitos que não batem muito com o que Kardec trouxe. E a gente sempre tem que duvidar deles e pegar no Pentateuco a base, né? Que é a base do Espiritismo, pegar no Pentateuco aquilo que nos vai dar essa base de conhecimento, né? E você vê que, no fundo, toda vez que você põe contra aquilo que Kardec trouxe, alguma outra passagem, ou foi complementada também pelas obras de Chico, também trazem muitas informações muito, muito corretas, você vê que sempre a sua razão te leva para o que Kardec trouxe, para o que Kardec pesquisou, te leva para a verdade, né? Eu acho isso muito impressionante. A verdade de Deus, ela é tão, né, verdade que ela se manifesta através de conhecimentos universais, né? Até em outras religiões que se ligam, se interligam, e a gente vê Cristo, né, emantando isso na Terra através de seus ensinamentos. Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo foi esse, foi pegar os ensinamentos espíritas e discorrer pro Evangelho. E um passo importantíssimo para o viés de religião, né, trazido pelo Kardec, que o Espiritismo tem. Eu tenho certeza que Kardec teve que bater perna nesse viés religioso, porque se começou o Espiritismo com uma pesquisa científica, como, né, questões filosóficas da humanidade. Muitos cientistas estudando numa época do iluminismo, onde eles estavam defendendo só o conhecimento e a razão, pela igreja ter feito tantos movimentos equivocados, né, de dor, de inquisição, de morte, em nome de Jesus, tantas coisas equivocadas, que a razão do homem foi contra a religião. Então, Kardec, no meio dessa pesquisa científica, no meio do meio científico, defendendo o que ele estava compilando, ele teve que ter, assim, muita sabedoria de complementar isso através da religião, através do ligar com Deus, né? Então, o Evangelho, ele é essencial para a gente poder compreender melhor Jesus, para poder compreender melhor o Espiritismo,
como base do Evangelho e para poder trazer tudo isso, né, para a nossa vida. Então, é importante, desculpa, meu filho, ia ter interrupção de gato ou de criança na minha palestra, já vou avisando, tá, gente? Vai ter algum momento. O gato eu consegui espantar com a aguinha que eu deixo aqui, mas o filho não vai ser possível. Então vai ter esse fundo musical, né? Essa vozinha, de vez em quando vai dar uma opiniãozinha aqui na palestra. Então, é importante a gente, então, ver que as ideias trazidas por Jesus, elas são eternas e elas foram pinceladas também através dos precursores. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala desses precursores do Espiritismo, que foi Sócrates, né, principalmente, que trouxe várias ideias, não cristãs, porque foi antes de Cristo, então foi precursor, foi antes, mas a ideia do Deus único, a ideia da imortalidade da alma, da vida futura, o que tem depois da morte. Sócrates trouxe isso. Eu até falei de Platão, que foi morto, eu troquei, né? O Sócrates, que foi morto, Platão escreveu o que Sócrates ensinava. Sócrates ensinava e não escreveu aquilo que ele pensou e filosofou a respeito. Foi Platão, discípulo dele, que escreveu. Então Sócrates, ele traz a unidade de Deus, ele fala sobre a alma, e ele que foi condenado a tomar cicuta pelo crime de corrupção da juventude, botar a juventude para pensar esses conceitos. Ele foi condenado à morte, e por impiedade, que é não crer nos deuses da época. Então ele foi condenado, não aceitou o exílio e nem a multa, porque ele estaria indo contra a sua consciência e a sua verdade. Então você vê que foi um Marte, né? E que trouxe conceitos filosóficos importantes, que a gente precisava desses conceitos para depois vir Jesus, né? Então foram precursores muito importantes para a gente filosofar sobre a vida, né? Filosofar sobre a alma, sobre tudo isso. Então a alma, segundo Sócrates, é encarcerada no corpo, e quando ela está encarcerada no corpo, ela se afasta do que é bom e verdadeiro, que vem, né, de Deus, né? Então, depois que a gente morre, o daimon, que eles chamam, né, o demônio, o gênio, que é o nosso espírito, ele traz essa dívida, né? Essa dívida do que ele fez de errado, do que ele se afastou do bom, do verdadeiro. Ele vai trazer essa dívida, e como não tinha, né, esses conceitos de reencarnação, nem de Jesus e tudo, ele acreditava, né, que vai para Hades, vai para o céu, né, o inferno da época, que era, acreditava-se que era, né, do deus Hades, para ser julgado e reconduzido a uma nova oportunidade. Então, assim, você vê que os ensinamentos são muito similares, né? A alma despir do corpo, guardar traços do seu caráter, a morte não ser uma interrupção, mas sim uma transformação. Então, essas ideias principiantes do espiritismo foram trazidas por Sócrates, eternizadas por Platão, né, que foi quem escreveu todos esses ensinamentos, e é essencial para que a gente saiba, porque por mais que a gente ache, a gente já leu o Evangelho de Jesus pensando sobre o que acontece após a morte, pensando sobre conceitos que a gente nem imagina que a gente pensa, mas que a gente vê que o espírito pensa sobre isso sempre. A mais tenra criança, quando reencarna, pergunta o que acontece quando um animal morre, quando uma pessoa amada morre. Então, essas questões, elas não vieram cruas para Jesus compilar todas, né? Sócrates trouxe muito desses questionamentos, né, do que vem depois da vida, da imortalidade da alma, e essa discussão dos filósofos gregos da época, de todos esses, aquela base que pôde depois trazer os ensinamentos maravilhosos do mestre, para que a gente, unificando isso tudo mais para frente, isso fizesse mais sentido, né, para nós. Então, é muito importante a gente sempre estudar as características da época e daquilo que a gente está estudando, né? Aqui a gente vai ver depois, cada passagem, né, do Evangelho, a gente vai ter que fazer uma base racional de como ela surgiu, como ela aconteceu, para a gente poder ter a compreensão. Nós somos espíritos que vêm reencarnando há muito tempo, e a gente, por mais que a gente acha que uma criança nada sabe, a gente tem conceitos nossos que vêm passando,
né, de encarnação em encarnação, apesar do esquecimento, e que a gente traz sabedorias, né, nossas virtudes, assim como nossos defeitos, a gente traz de várias vidas. Então é necessário a gente sempre fazer essa base do nosso estudo para a gente compreender. Então foi por isso que eu quis estudar um pouco, e encontrei pouco material, mas encontrei muitos trabalhos, achei tão legal, muitos trabalhos sociológicos, eu acredito que de espíritas, quase todos do Brasil. Eu li bastante sobre o espiritismo como religião, eu achei bem legal, como assim a terceira maior religião do Brasil, como ela é uma religião ou não, essa discussão do viés religioso, né? Porque o viés religioso do espiritismo está no Brasil, está no mundo inteiro, mas assim, fortemente sedimentado aqui no Brasil. Na França, eu tive a oportunidade de ir para Paris e fui tirar foto, toda feliz, né? Tadinha. Da Sociedade Espírita Brasileira, achando que ia ter ali, né? Algo mais similar ao que eu tô acostumada do espiritismo, mas algo muito mais científico. Os países europeus ficaram muito mais fechados nesse viés científico e filosófico do espiritismo, e essa religião, o amor, cresceu, foi aqui na nossa pátria, e daqui está se expandindo ao mundo. A gente sempre vê a maioria dos centros espíritas do mundo são ligados a brasileiros, fundados, ou enfim, o Brasil é que traz essa religião. Para mim, o viés religioso do espiritismo é o que mais me toca o coração, mais me chama. Eu vejo que para muitas pessoas não, que o viés científico, as explicações é o que traz essa razão para ter uma fé, sim, para ser uma religião que tem uma fé, mas são essas questões que trazem, mas para mim é todo sentido, né, que o espiritismo traz para Jesus, para os seus ensinamentos, é o que me liga ao espiritismo, a minha religião realmente é o viés religioso, e é o que a grande maioria das pessoas aqui no Brasil, eu acredito que sigam, e eu fiquei muito feliz de ler esses trabalhos científicos, defendendo o viés religioso do espiritismo, e lá que eu consegui entender um pouco qual era, né, o entendimento de Kardec, né, sobre religião, porque a gente vê muita parte, né, dele como cientista, e eu não tinha essa informação, né, que a família era católica, enfim, foi criado num país protestante, que ele desde o início tinha essa noção de querer unificar, e ele, através do espiritismo, conseguiu unificar como cristão, né? O espiritismo como sendo religioso, cristão, como o cristianismo é a base, né, de qualquer religião que sedimenta isso. Então, dentro desse nosso estudo, a gente vai sempre tentar entender em que momento de Jesus isso aconteceu, as passagens, quais são os ensinamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito perfeito porque ele compila os ensinamentos morais. Isso as pessoas não entendem, mas quando é importante você ler a Bíblia do ponto de vista cronológico, como é que as coisas aconteceram, são dois conhecimentos que você tem que ter. Como é que as coisas aconteceram cronologicamente, mas também é extremamente importante você unificar, como o Evangelho segundo o Espiritismo faz, o ensinamento moral das passagens, né, que se interrelacionam com aquele ensinamento moral, para você ver Jesus ratificando aquele ensinamento e colocando ele em várias passagens. Senão você fica, né, muitas vezes perdido, porque você lê como cronológico e você não compreende. Jesus falou ali de justiça, mas ali ele falou outra coisa. Aí quando você junta tudo e você estuda, você vê vieses daquele conhecimento sobre justiça, sobre amor, que ele falou durante toda a sua passagem, sua pregação aqui, né? É bom a gente ter em mente que o principal atributo, né, assim, de Jesus é como mestre, é como educador, e que Kardec também tinha esse atributo de educador. Ele buscou isso, estudou pedagogia, deu aula, se formou com Pestalozzi, criou um centro de educação para os menos favorecidos. Então Kardec, assim como Jesus, foi um educador. Então a gente não consegue evoluir sem nos educarmos, sem nos
nos voltarmos para o estudo, para que a gente se eduque como ser humano. Então, a primeira passo para o conhecimento é a humildade, de como dizia Sócrates, eu sei que nada sei. É a humildade de saber que o conhecimento está acima, né, de nós. O conhecimento é maior que nós, né? A gente tem uma parte disso, mas o conhecimento maior está em Deus. E Ele, essa inteligência suprema, é que a gente tem que beber dessa fonte para a gente adquirir aos poucos o nosso conhecimento, mas que a gente sempre estará abaixo. Temos muitas fontes para a gente poder beber desse conhecimento e poder sedimentar nossa vida e nossas escolhas através dele. E sendo Jesus esse sábio maior, esse mestre que traz a parte moral da nossa vida. Porque é o que eu sempre falo, sentar aqui, estudar, ler aquilo que eu li, falar sobre isso, qualquer um de nós consegue, né, com esforço, fazer. Qualquer um consegue sentar, estudar, se esforçar, ler, adquirir esse conhecimento, né? Se estiver, né, tendo o seu espírito, a sua inteligência plena, ele é capaz. Mas pouquíssimos são os que pregam e conseguem praticar esse conhecimento e conseguem efetivamente serem cristãos. Então, a gente vai precisar sempre entender, né, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, os ensinamentos de Jesus, não para reproduzi-los, ou seja, com conversas, seja em palestras, seja em onde for, mas sim trazer essas lembranças dessas lições para a nossa vida habitual, para a nossa vida mínima, para nossos pequenos pensamentos do dia, porque é a faísca de luz. Ninguém se ilumina de fora para dentro, a gente se ilumina de dentro para fora. É externar esses ensinamentos como ser humano que vai nos trazer a verdadeira vida cristã, né? No intuito de tentar imitar Cristo. E é algo simples que, por exemplo, o São Francisco fez. Ele simplesmente chegou e eu quero imitar Jesus, né? Aquela brincadeira que a gente faz quando era criança com os irmãos, que irritava os irmãos, um falava, o outro falava igual, você lembra? Todo mundo já fez essa brincadeira, né? Aí ficava imitando o irmão até ele ficar possuído e para de falar, aí você para de falar. Essa simples imitação de Jesus, tentar imitar um pouco o que ele trouxe de conhecimento no dia a dia, que vai nos fazer alcançar a felicidade, vai nos fazer ser humanos melhores. Porque é impressionante, não tem uma pessoa que você não pergunte o que você quer, melhorar de vida, né? Todo mundo quer melhorar de vida, só que o problema é que a gente pensa no melhoramento de vida do ponto de vista material. Mas o que é melhorar de vida? O que é melhorar você como ser humano? Totalmente desprovido da parte material. Pelo contrário, a parte material muitas vezes tem que ser suprida no necessário, mas a gente se banha no supérfluo e vive dependendo de alimentar essa parte material nossa, e quando chega lá o tombo é o mesmo, as dores também se apresentam. É só ver quantas pessoas, né, com o que a gente considera a vida com tudo, são infelizes e são incompletas. Então, a verdadeira riqueza, que é aquela que é o que somos, que é a riqueza que levamos da vida, é aquilo que temos dentro de nós, ela é relegada a segundo plano. E espero que nesse ano a gente possa se maravilhar juntos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, pelos conhecimentos trazidos por ele para sedimentar o ensinamento de Jesus, e que a gente consiga trazer um pouco, nem que seja inicialmente para amanhã, sexta-feira de manhã, a gente lembrar de alguma coisa e trazer isso para o nosso dia a dia. Quanto mais a gente expandir isso para o dia seguinte, para a hora seguinte, para o minuto seguinte, mais a gente está exercendo o cristianismo, mais a gente está chegando perto do Mestre.
Então eu espero que todos tenham uma ótima quinta, uma ótima semana. Temos aí o carnaval chegando, um momento de reflexão do que é se divertir na vida, um momento para a gente refletir o que é ser feliz, a gente refletir quais sensações que a gente quer, se as eternas ou as supérfluas. O nosso corpo é fugaz, ele se alimenta e excreta, ele vive de vivenciar essas sensações para que o nosso espírito enriqueça. Então a gente tem que tentar pensar muito nessa época do ano, o que nos preenche, o que nos completa. Porque se a gente está no caminho equivocado de alimentar o material, a gente tem que começar a ressignificar a nossa vida. A qualquer momento, o nosso corpo cansado pode ficar doente e a gente não vai conseguir se alimentar disso que materialmente está nos alimentando. E o que vai nos preencher? Lembranças, boas atitudes, amor. Então, que o carnaval sirva nessa pandemia que tanto nos fez pensar e repensar a vida, sirva para mais uma vez nós refletirmos sobre o que nos alimenta e o que a gente quer, né, para a nossa vida. E que Jesus apareça em nossa mente durante todo esse período. Que assim seja.